Olá, meu nome é Carlos, eu sou professor de literatura comparada, né, na Faculdade de Letras, na UFRJ. Eu dou o curso de segunda-feira no noturno, né? Então, o curso ele tem como foco ali, né, meu objetivo principal ali é ensinar práticas de leitura, né? Práticas de leitura de textos literários, de leitura de imagens, de textos híbridos, canções, né? Então, a ideia é a gente aprender a trabalhar, aprender a pensar esses objetos, aprender a escrever sobre esses objetos, né? A ideia é um pouco, esse é o nosso objetivo central, né? E como que a gente faz isso, né? Que estratégia que a gente usa para fazer esse tipo de coisa? A gente começa inicialmente com um módulo, né? Com um módulo ali com um autor que eu gosto muito, que se chama Auerbach. E ele tem um texto bastante conhecido que se chama Cicatriz de Ulisses. O Auerbach ele tem esse do Auerbach ele está num livro que se chama Mimesis, que é um livro megalômano, né, que ele tenta traçar a história da representação ocidental, né? Ele procura, o livro começa em Homero, né, nos textos bíblicos, e vai até Virginia Woolf, né? Então ele tem um arco de tempo desse tamanho num livro, né, que é uma coisa enorme, assim. Mas o que interessa para a gente, né? E o que até dá para a gente entender o que ele está tentando pensar, né? Ele está tentando pensar a história do Ocidente e num momento muito particular, né? A gente descobre no final das Cicatriz de Ulisses que ele está escrevendo esse livro ali na década de 40 do século XX, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele está sem acesso às bibliotecas, né? Ele não está podendo ir e vir, ele está um pouco, né, um pouco confinado, né? Assim, e o mundo está esfarelando e ele está escrevendo esse projeto ali, tentando entender, acho eu, né? É o que parece, né? Tentando entender o Ocidente, né? Por que o Ocidente deu naquilo, né? Deu naquele contexto específico que ele está, assim. E é muito interessante como ele faz isso, né? Ele pega e ele consegue estabelecer recortes de linguagem muito precisos ali, né? E ele começa a estabelecer análises da superfície da linguagem, das relações sintáticas ali, das organizações dos versos, da maneira como a representação acontece, como o narrador se coloca, e ele vai estabelecendo, vai pensando essa linguagem e vai conseguindo estabelecer mediações e consegue, a partir desse trabalho de análise que ele faz vertical, pensar os eixos de funcionamento daquela realidade cultural que esse objeto cultural está inserido, né? Então, assim, é uma coisa bastante poderosa, né? A gente começa um pouco por aí, né? Atacando esse texto do Auerbach. Aí depois a gente vai negociar como o curso vai continuar, tem alguns caminhos possíveis, mas a ideia é que a gente avance ali ou vá para o século XIV, XV e também continue tendo como eixo Auerbach. Depois a gente pode pular para o século XVIII e XIX, eu acho que em algum momento a gente vai passar por aí para aproveitar leituras que vocês provavelmente já fizeram, né? E para pensar o realismo, o romance, o surgimento do romance moderno e também o contexto de surgimento da ideia de literatura comparada ali, né? Nessa virada do 18 para o 19, né? Principalmente no começo do 19, né? O ponto principal é discutir essas formas e depois tentar promover ainda uma discussão para frente, puxando a discussão para o século XX e mostrando como essa representação ocidental é também problemática a partir de estabelecendo outros eixos de comparação fora do Ocidente, né? Então a ideia é depois colocar essa discussão no século XX e discutir outras formas, né? Outras formas literárias, outras formas de representação visual, canção e tudo, e para pensar os limites dessa representação ocidental e, de fato, estabelecer, né, comparações produtivas para pensar o mundo, quem nós somos, onde nós estamos, e coisas assim que são decisivas, principalmente para um contexto como esse, né? Então é isso. Então, se cuidem e a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.